Irmãos, vamos dar continuidade. Nós falávamos, então, da doutrina da graça, de que um dos solas da reforma foi esta ideia de que devemos viver somente pela graça. Vamos ler o texto de Efésios. Efésios, no capítulo 2. É um dos textos clássicos que mostram a sustentação dessa doutrina. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, a partir do verso 1, diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Veja, irmãos, que uma das bases, um dos pré-requisitos para se entender a doutrina da graça, é entender a doutrina do homem, de quem o homem é. Veja que antes de Paulo afirmar que a salvação é pela graça, ele deixa bem clara a condição do homem. Olha, o homem estava morto, caído, em pecado, em delitos, em desobediência, segundo fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, andando segundo o curso desse mundo. É esse o homem. Pela graça sois salvos. É como se Paulo dissesse assim, olha, conclusão, olhando para você mesmo, não tem condições. É pela graça. Agora, há uma significativa diferença entre a ênfase da doutrina da graça do século XVI e a ênfase que deve ser dada na doutrina da graça do século XXI. Porque o somente a graça, o sola gratia, se levanta no século XVI, não é um recado para os fiéis em geral. Também é. Mas numa primeira partida, acompanhe comigo o raciocínio, isso é um recado, é uma exortação para o clero, que estava impondo uma salvação pelas obras. Você consegue entender essa diferença da doutrina da graça do século XVI e hoje? Porque hoje somos nós que, enquanto seres humanos, enquanto sociedade, que nos arvoramos de achar que temos em nós mesmos motivos para merecer a salvação, julgando que as nossas obras são boas. Enquanto que no século XVI, as obras, sobretudo os sacrifícios, as penitências, as indulgências, eram colocadas como condição para a salvação. Obras também, da mesma forma. Mas hoje é muito mais no sentido de uma interpretação errada dos fiéis, né, dos protestantes de um modo geral. Mas diz Paulo, então, que a salvação é somente pela graça. Mas o texto que nós lemos diz que é pela graça mediante a fé. É por isso que a fé também é um dos pilares da reforma. A ideia de que somente a fé. E nada disso aqui, irmãos, deve ser, nenhum desses princípios, deve ser visto isoladamente. Preste bem atenção nisso. Se ele for olhado ou enfatizado de forma isolada, ele pode se tornar herético em si mesmo. Talvez um deles
que isso se torne de forma deturpada, mais fácil se olhar isoladamente, é justamente a fé. Porque sim, a fé é um elemento importantíssimo na nossa relação com Deus. Na verdade, eu diria que a fé é indispensável para aquele que quer ter uma vida com Deus, para aquele que se aproxima de Deus. Mas vejamos então. Qual heresia, irmãos, precisava então ser atacada, né, ser combatida aqui? O medo, como eu já disse aqui, né, foi instaurado entre os fiéis do século 21, não, 16, no que se refere à salvação. E a libertação da condenação, daquela condenação que foi instaurada, foi trocada com base nas obras, nos sacrifícios, nas indulgências, nas penitências, na própria confissão auricular feita com o clero. Então, muitas coisas, muitas condições eram impostas. Então, os reformadores se levantam para dizer não. É somente pela fé. É somente a fé. Somente a fé. Vamos ver o que diz Romanos, capítulo 1, verso 16 e 17. Romanos 1. Verso 16 e 17 diz assim: Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aqui entra o quesito fé, a crença. Primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus, veja só que interessante, a justiça de Deus, ela é revelada aonde? No Evangelho. De que forma? De fé em fé. Como está escrito, o justo viverá por fé. Eu falei que, se olhado isoladamente, esse que é um dos pilares da reforma, pode se tornar mal interpretado. Porque veja, se nós chegarmos à conclusão de que a salvação é somente pela graça, e é nesse ponto que calvinistas divergem de arminianos, nós calvinistas entendemos que não há colaboração do homem no quesito salvação. Não há participação humana alguma. Seria até ilógico, né? Porque o texto de Paulo aos Efésios diz que ele nos escolheu quando? Antes da fundação. Alguém estava aí antes da fundação do mundo? Alguém estava lá? Não. Eu não estava. Ninguém estava. Mas, então nós não participamos nisso, né? Nós cremos que a salvação é pela graça, como os arminianos também creem, mas nós cremos que ela é somente pela graça. Esse somente faz a diferença, porque é a ideia da ênfase e de restringe a ação de Deus manifestada através da sua graça. Então, o que é a fé? O que é a fé? A fé é um meio, é um instrumento pelo qual Deus se utiliza para executar em nós esta salvação, ou concretizar em nós essa salvação num dado momento da história. Agora o detalhe é que preste atenção. Até mesmo esta fé é dada pelo próprio Deus. Isso não é algo que surge do meu esforço, vou aqui gerar fé no meu coração agora, e eu vou... Não. Eu costumo dizer que quando alguém pensa em largar os seus pecados e começar a ir para uma igreja, e chegando lá, ele levanta a mão, ou ele vai lá na frente, ou ele faz a pública profissão de fé, eu costumo lembrar que, olha, na verdade, ele se converteu, ou ele começou a se converter, quando ele pensou em largar os pecados e ir para a igreja. Foi ali que a obra do Espírito Santo, na história, começou a atuar na vida dele. Não foi naquele momento que ele foi lá na frente e levantou a mão, né? Por quê? Porque a fé, irmãos, também é algo que é dado por Deus. Vale salientar que a fé aqui tratada
pelo sola fide, é a fé que se restringe à salvação, né? A chamada fé salvadora. Porque você precisa dividir a fé em dois grandes blocos, né? Essa fé salvadora, que não pode ser aumentada nem diminuída, não pode ser acrescida, nem desaparece, ela é algo pontual, é uma ação de Deus em nós, do próprio Deus em nós, que deposita em nós essa fé. Agora, há aquele outro tipo de fé para a nossa própria relação com Deus, de amadurecimento, de relacionamento, de petições e etc. Que crê no milagre, na ação, no poderio e no agir de Deus. Que sim, essa é aquela que o Senhor Jesus diz, olha, se você tivesse uma fé do tamanho de um grão de mostarda, sabe aquela fé? Aquela fé que Jesus está falando é essa fé, não a fé salvadora, a qual nós estamos tratando aqui, que aborda, né, sobre o tema da salvação. Agora veja, o homem, então, só pode ser salvo mediante a fé. Sua alma só poderá ser liberta das chamas do inferno e das garras de Satanás mediante a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Não são penitências, sacrifícios ou compra de indulgências que livrarão o homem da condenação eterna, mas a salvação através da fé. E aqui eu volto a enfatizar, veja, se você levar a ferro e fogo isso aqui, você vai acabar tornando a fé uma obra meritória. Você entende isso? Então, sim, a fé é extremamente importante. A fé é extremamente necessária, válida. Contudo, isso é algo que é posto, que é dado pelo próprio Deus, que deposita isso em nossos corações. Não é algo que vem de nós, que depende de nós. Contudo, nós não somos robôs, né? Nós não somos robôs. Nesse processo de salvação de Cristo em nós, assim que Ele mesmo nos converte, inicia-se então o que a gente chama de processo de santificação. E nisso sim nós participamos. Nisso sim nós contribuímos, buscando a Deus para crescermos e amadurecermos. O fato é que isso é algo que precisava ser dito no século XVI, porque a fé estava sendo mercadejada, estava sendo vendida, estava sendo comercializada. Então, os reformadores levantam-se para dizer, não, olha, a Bíblia diz, e olhando, voltando-se para as Escrituras, sem muito esforço, percebe-se que a salvação é em Cristo, é pelos méritos de Cristo, é pela obra de Cristo, mas é mediante a fé, é por meio da fé, e essa era a verdade que precisava ser, então, ensinada. Sabe, irmãos, eu entendo que, sendo essa a doutrina que deve ser preservada, nós temos algumas grandes barreiras nos nossos dias, que é o ceticismo, o relativismo, o sincretismo e o ecumenismo. Eu explico como, especificamente, o sincretismo e o ecumenismo. Nós vivemos numa geração, ou num contexto cultural, antropológico, que diferente de muitos europeus, o ateísmo não tem vez na nossa geração. Diferente de países como a Alemanha, Europa, Suécia, Noruega, o ateísmo só encontra adeptos na cabeça de alguns poucos jovens que acabaram de sair da adolescência, entraram na faculdade e querem de alguma forma revolucionar ou chamar atenção. Porque, de um modo geral, nós vivemos num país crente, religioso, que não tem dificuldade nenhuma em crer, em ter fé. O problema, irmãos, é que a gente tem fé em tudo.
A gente acredita em tudo. O indivíduo que vai no terreiro de candomblé é o mesmo que vai na missa, que é o mesmo que vai no culto protestante, que é o mesmo que vai no centro espírita, que é o mesmo que vai na reunião de seja lá quem for. Ele vai em tudo. Ele atira para todos os lados. E isso, irmãos, é uma grande barreira para a fé. Porque a fé verdadeira é aquela que é depositada apenas em Deus. Apenas em Deus. A fé que é depositada em outras coisas é uma fé vazia, é uma fé mentirosa, é uma fé enganadora. E isso é uma grande barreira nos nossos dias. Há quem diga que, pelo sotaque, vocês devem imaginar que eu não sou de São Paulo, né? E o Nordeste, de um modo geral, é muito católico, né? Muito mesmo. Interessante que quando a gente fala de evangelização, eu tenho alguns colegas que dizem assim, rapaz, mas deve ser fácil, né? Assim, falar do evangelho lá, porque as pessoas assim, já acreditam, né, e tal. Não, irmãos. Não tem facilidade nenhuma. Porque a gente vive nessa geração que crê em tudo e que ao mesmo tempo não crê em nada. Que crê em tudo, ao mesmo tempo não crê em nada, e isso não traz diferença nenhuma para a vida dela prática. Isso estava sendo um problema, irmãos, no século XVI. Agora, aqui, mais uma vez, trata-se de um mesmo problema, mas com características opostas. Porque se havia um esforço dos crentes de um modo geral, no século XVI, em olhar para a fé e somente a fé como meio de se achegar a Deus, e isso estava sendo tirado dela, nós vemos uma geração hoje que não quer somente a fé. Quer a fé e outra coisa, quer a fé e algo mais. Obrigado. Quer a fé e algo mais. E nesse sentido, então, irmãos, nós precisamos voltar a este que é um grande e forte princípio da reforma protestante do século XVI. A ideia de que somente a fé é o meio, é o instrumento, né, pelo qual Deus opera a sua salvação em nós por meio de Cristo Jesus. E por fim, irmãos, o último sola é o soli deo gloria, glória somente a Deus. Vamos ler juntos Isaías 42, verso 8. Isaías 42, 8. Isaías 42, 8 diz assim: Eu sou o Senhor, este é o meu nome, e a minha glória, pois, não a darei a outro, nem a minha honra a imagens de escultura. Irmãos, Deus não divide a sua glória com ninguém. Nunca dividiu. Nunca, jamais. Nós, constantemente, desde o Éden, tentamos roubar esta que é a glória que pertence somente a Deus. Não foi diferente na igreja no século XVI, naqueles que a lideravam. Mas sempre existem homens fiéis, o seu remanescente fiel, que se levanta para glorificar e para lembrar quem é o único que deve ser adorado, que deve ser glorificado. O século XVI, irmãos, foi um período onde a igreja deliberadamente trocou a adoração e a glória de Cristo pela adoração a objetos, lugares e pessoas. Você conhece alguma cultura assim próximo de você que passou a adorar objetos, lugares e pessoas? Parece que é uma epidemia globalizada, né? A facilidade que nós temos de nos apegar, de adorar e de idolatrar coisas, pessoas e objetos.
Esse foi um grande problema detectado no século XVI, inclusive, infelizmente, dentro da Igreja de Cristo. Mas a Confissão de Fé, irmãos, de Westminster, nos lembra um pouco de quem é esse Deus a quem nós devemos adorar. Eu trouxe aqui um trecho, gostaria de ler com os irmãos. Diz assim, isso aqui é a definição da Trindade, ou uma tentativa de definição da Trindade, né? No 2º capítulo da Confissão de Fé. Há um só Deus, vivo e verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e perfeições. Ele é um espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões. É imutável, imenso, eterno, incompreensível, onipotente, onisciente, santíssimo, completamente livre e absoluto, fazendo tudo para a sua própria glória e segundo o conselho da sua própria vontade, que é reta e imutável. É cheio de amor, é gracioso, misericordioso, longânimo, muito bondoso e verdadeiro remunerador dos que o buscam, e contudo, justíssimo e terrível em seus juízos, pois odeia a todo o pecado, e de modo algum terá por inocente o culpado. Deus tem em si mesmo, e de si mesmo, toda a vida, glória, bondade, bem-aventurança. Ele é todo suficiente em si e para si, pois não precisa das criaturas que trouxe à existência. Não deriva delas glória alguma, mas somente manifesta a sua glória nelas, por elas, para elas e sobre elas. Ele é a única origem de todo ser. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. E sobre elas tem ele soberano domínio para fazer com elas, para elas e sobre elas tudo quanto quiser. Todas as coisas estão patentes e manifestas diante dele. O seu saber é infinito, infalível e independente da criatura, de sorte que para ele nada é contingente ou incerto. Ele é santíssimo em todos os seus conselhos, em todas as suas obras, em todos os seus preceitos. Da parte dos anjos e dos homens e de qualquer outra criatura, lhes são devido todo o culto, todo o serviço e obediência que ele há por bem requerer deles. Esse é o nosso Deus, irmãos. Esse é o nosso Deus. É o Deus a quem nós servimos, é o Deus, o único Deus que deve ser glorificado, que deve ser adorado. Irmãos, a semelhança do que houve no século XVI, quando olhamos para os nossos dias, talvez nunca vivemos uma época em que o homem tenta tanto usurpar essa glória que pertence a Deus, que só Deus deve receber. Portanto, este que é um dos grandes pilares do cristianismo, deve se fazer presente em nossos dias, de que a glória deve ser somente a Deus. Certa ocasião, um pastor foi pregar numa determinada igreja. Chegando lá, ele ficou surpreso porque as irmãs da SAF, as mulheres da igreja, decidiram colocar um bolo gigantesco assim, ao lado do púlpito, para embelezar a igreja. Era um bolo bonito de aniversário da igreja. E aí ele estava do lado de uma irmã e ele olhou para ela e disse: que bolo bonito. E ela disse: foi eu que fiz, para a glória de Deus. Aí ele disse: amém, irmã, glória a Deus. Diz que ao final do culto, depois de todas as comemorações, o pastor chamou à frente todas as pessoas importantes da igreja. Chamou o indivíduo que doou o terreno, chamou o presbítero emérito, chamou a primeira família que chegou na igreja, e aí ficou aquele monte de gente na igreja, e ele esqueceu de quem? Da mulher que fez o bolo. Esqueceu justamente da mulher que fez o bolo. E diz o pastor que quando o dirigente pediu para a igreja ficar de pé para orar e ela percebeu que nem ia ser chamada, ele ouviu ela sussurrando levemente: ano que vem não tem bolo. Ano que vem não tem bolo. Vocês lembram que ela disse que tinha feito pela glória de Deus, não foi? Nós fazemos isso direto, né, irmãos? Aliás, é o que a Bíblia diz, né? Que nós devemos fazer tudo para a glória de Deus.
Mas quantas vezes a gente não fica chateado, né? Porque não recebeu aquele elogio, ou tapinha nas costas, ou alguém citou o nosso nome. A igreja do século XVI, irmãos, sobretudo na sua liderança, estava esquecendo-se de quem de fato merecia a glória, merecia o reconhecimento. Por todas as coisas. Quem de fato deveria ser adorado, quem de fato deveria ter as pessoas aos seus pés, ajoelhada aos seus pés. Falar em ajoelhada aos seus pés, ontem à noite eu vi um testemunho no mínimo chocante, né? 5 ladrões entraram na residência de uma irmã lá da minha igreja, de um membro lá da igreja. Renderam ela e renderam o filho é taxista, e tentaram, e eles queriam dinheiro e eles não tinham. Num dado momento, eles disseram por volta de 4h30 da manhã, os ladrões dentro da casa, e se virou para o filho, né, que o filho é mais novo, e disse a ele assim: se ajoelhe. Todos armados, se ajoelhe. E o Tiago, é membro lá da igreja também, né? O Tiago disse: não, eu não vou me ajoelhar não. Que isso, rapaz, você quer morrer? Se ajoelhe. Ele disse: não, eu só me ajoelho perante o meu Deus. Não vou me ajoelhar perante você nada, rapaz. E, resumindo, ele não se ajoelhou. Eu disse: Tiago, rapaz, olha, você passou de morrer, viu? Ele disse: rapaz, não, eu me ajoelhar nada. Eu só me ajoelho diante do meu Deus. Talvez para alguns seja um exagero da parte de Tiago, sabe? Mas, irmãos, nós vivemos numa geração que tem, de fato, se prostrado diante de muitas coisas. E nós precisamos lembrar deste que é um grande princípio da reforma, que é a ideia de glória somente a Deus. Somente Deus deve ser glorificado, somente Deus deve ser louvado. Que o Senhor, irmãos, nos lembre destas 5 grandes verdades, do quanto precisamos viver somente pelas Escrituras, somente pela fé, somente pela graça, somente por Cristo, e dando glórias somente a Deus. Que Deus assim nos abençoe e aplique o que aqui ouvimos aos nossos corações. Vamos orar? Eu vou orar e depois que eu orar eu vou abrir, caso alguém queira fazer alguma pergunta, alguma colocação, ok? E caso não tenha, depois eu já encerro por aqui. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, porque num dado momento da história, segundo o teu controle, Deus, o Senhor decidiu trazer a tua igreja de volta às Escrituras, lembrar-nos, Deus, de princípios bíblicos tão importantes para as nossas vidas. Obrigado, Deus, porque foi através desta reforma que as Escrituras chegaram a nós, foi através desta reforma, Senhor, que grandes doutrinas foram propagadas, que missionários foram enviados e o teu povo, Deus, foi sendo alcançado ao longo da história. Obrigado, Senhor, porque nesta noite podemos aqui lembrar, Deus, da tua ação ao longo da história e também hoje. Que a tua graça continue nos usando como agentes, como pequenos reformadores, Deus, que podem e devem continuar esta obra que é tua, Deus. Nós louvamos ao Senhor para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém.